Como ser um cristão da segunda milha? Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. Vem comigo, participe em nome de Jesus e desde já quero convidar você que está com a sua Sagrada Escritura a abrir também aí na sua casa, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, apenas o versículo de número 41 para a nossa reflexão. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: e se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Como ser um cristão da segunda milha? Jesus nos chama a viver além do comum, além daquilo que é o esperado, revelando o Espírito da sua graça, o Espírito do reino de Deus. Mas esse versículo, ele escrito aqui pelo evangelista Mateus e falado no Sermão do Monte pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fala de uma lei romana, que obrigava qualquer cidadão naquela oportunidade, os judeus, a carregar a bagagem de um soldado por uma milha, ou seja, por 1.400 passos, ou seja, 1,4 km aproximadamente. Isto era visto como algo humilhante, isto era visto como algo pesado, porque você era obrigado a carregar ali as cargas dos soldados. E aí, Jesus Cristo, no Sermão do Monte, das bem-aventuranças ali, ele fala que qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Ora, Jesus Cristo, ele está quebrando esse paradigma de nós fazermos apenas aquilo que é o ordinário. Fazermos apenas aquilo que nós entendemos como é preciso ser feito. Não. Eu aprendo que nós não podemos viver no limite da obrigação. Porque o caminhar segunda milha é viver fora do limite da obrigação. Porque com uma única milha, nós vamos caminhar apenas aquilo que está determinado. E o cristão da primeira milha, ele vai fazer apenas aquilo que é o necessário. O cristão da primeira milha, ele vai fazer somente aquilo que é o ordinário. Ele só vai fazer aquilo que realmente está ali. Aquilo pronto, acabou. Não vai fazer mais nada. E o cristão da primeira milha, ele vai representar o quê? Ele vai representar a obrigação. Aquilo que nós fazemos por mera obrigação, por mero formalismo. Aquilo que nós fazemos pela necessidade do cumprimento da lei. Aquilo que nós fazemos como um dever, ou seja, o mínimo exigido. Esse é o cristão da primeira milha. É o cristão que faz apenas aquilo que é o exigido. Ele só vai o dia que ele está na escala, ele só vai ali quando ele realmente pode ir. Ou seja, a primeira milha, ela é limitante. A primeira milha, ela não nos leva a uma oportunidade de conhecer melhor ao Senhor Jesus, porque a segunda milha, ela representa a graça, ela representa a liberdade de Cristo, o amor de Cristo, a entrega voluntária. Amados, nós cristãos, nós não fomos chamados para andar uma milha, porque a segunda milha é a milha da compaixão, é a milha do amor, é a milha da cumplicidade, é a milha ali do esforço mútuo, ou seja, mas, então agora, eu sei disso, que eu preciso de andar a segunda milha, mas então como que eu faço para ser um cristão da segunda milha? Será que você já se fez essa pergunta? Como que nós podemos então fazer para sermos um cristão da segunda milha? Eu preparei aqui
algumas coisas, algumas anotações que eu fiz aqui no meu estudo com base nesse versículo. E a primeira coisa que nós temos que fazer para sermos um cristão da segunda milha é fazer além do que se é esperado. Nós não podemos limitar apenas naquilo que é o básico, mas nós temos que surpreender pelo amor. Ou seja, o cristão da segunda milha, ele não faz somente aquilo que espera, ele vai além, ele não se limita. É como se você pedir a alguém para fazer uma limpeza em uma área específica e ele, além daquela área que está delimitada, ele limpa alguma outra área que está próxima daquela que já foi limpa. Ou seja, servir com alegria. O cristão da segunda milha, ele serve com amor. Não é apenas um fardo, mas um privilégio servir. O cristão da segunda milha, ele dá passos porque ele não está sozinho, ele está com o Senhor Jesus. O cristão da segunda milha, ele responde o mal com o bem. A segunda milha é onde o evangelho verdadeiramente aparece. É onde realmente o evangelho realmente brilha. E abraçar essa segunda milha é viver pela graça e não pela lei, ou seja, a graça que nos leva a sermos sempre disponíveis para cumprir essa segunda milha. Mas então, pastor, quais seriam então os benefícios de eu caminhar uma segunda milha? Porque hoje nós queremos benefícios. Sim, queremos benefícios. Eu vou te dar aqui alguns benefícios para que você possa, em nome de Jesus, ser desafiado a andar essa segunda milha. Primeiro benefício, fortalece a sua fé. Porque a partir do momento que você se dispõe a andar uma segunda milha com uma pessoa, você é fortalecido na sua fé. O seu testemunho, o caráter seu enquanto cristão. Ou seja, você está produzindo um testemunho verdadeiro. Além do mais, nessa caminhada da segunda milha, produz o quê? Maturidade espiritual. Vai revelar também o quê? O poder da graça de Deus. Agora, onde eu preciso ser o cristão da segunda milha? Onde eu posso ser o cristão da segunda milha? Onde eu devo ser o cristão da segunda milha? O cristão da segunda milha, ele começa dentro do seu lar, sacerdócio do crente, dentro do lar, ou seja, ele ama a todos da sua casa, ou seja, o amar vai além do nosso dever, ou seja, o cristão da segunda milha, ele começa dentro do seu lar, a sua casa, o seu espaço pelo qual Deus preparou, Deus reservou. Notem que esse cristão da segunda milha, ele também precisa de ser cristão aonde? Na igreja. Isso mesmo, servir de forma voluntária, ou seja, fazendo tudo com amor. E então eu preciso ir além, mas aonde, pastor? No lar, na igreja, no trabalho. No trabalho eu preciso ser exemplo, ético, ou seja, dedicado, determinado, pontual nos horários. Hoje nós vivemos muito isso, a falta de pontualidade nos horários. E onde eu preciso de ir para ser esse cristão da segunda milha? Como eu disse, no lar, na igreja, no trabalho, agora também no sofrimento. Sim, no sofrimento, porque o cristão da segunda milha, ele reage com fé e esperança essa caminhada da segunda milha. E ele reage com fé, ele reage com generosidade, ele reage porque é a sua missão, ou seja, pregar o evangelho a toda criatura, não somente pregar e anunciar o evangelho em lugares confortáveis, em lugares onde me é ali tranquilo, na minha zona de conforto. O cristão da segunda milha, ele vai andando além, porque eu tenho uma notícia para te dar.
A segunda milha, ela não acaba. A segunda milha, ela só vai acabar lá na Jerusalém celestial. Assim, eu quero fazer uma pergunta para você, cristão. Você que me vê nesse momento. Você é um cristão que está na primeira milha ou está caminhando para a segunda milha? E eu quero desafiar você a decidir hoje a ser um cristão da segunda milha. Seja você um cristão da segunda milha. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo Conectado. Se inscreva no canal, compartilhe com um amigo, com uma vizinha. Mande mesmo os vídeos para que as pessoas possam aprender, compreender aquilo que você também compreendeu neste dia. Seja você um cristão da segunda milha. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com a santa e gloriosa paz de Cristo Jesus.